Ora, muito bem, cá estamos nós para mais uma leitura de I Ching, o oráculo da vida. Peço-vos, antes de mais, que cliquem no sininho, que subscrevam o canal, de modo a que nós possamos continuar no ar a trazer-vos as novidades sobre o I Ching. O I Ching é um oráculo. É também conhecido como o livro das mutações. O livro em si, é um compêndio. É o Xing. O I significa mutação. E, portanto, quando nós lemos I Ching, não é I Ching, não é eu Xing, mas sim I Ching mesmo, em chinês, significa um livro ou um compêndio das mutações. Mutações essas que tanto podem ser ao nível dos astros, dos acontecimentos da Terra e das relações dos acontecimentos entre os homens. Homens, mulheres, atenção, quando se fala aqui em homens, falamos sempre em termos de humanidade. É importante distinguir que o I Ching não olha propriamente para as questões sexuais como uma questão de feminino masculino no sentido de fêmea macho, mas sim de masculino feminino no conceito maior, em termos daquilo que o género em si implica. Uma definição muito clara sobre o que é que as coisas são e a divisão clara entre aquilo que é inferior e aquilo que é superior. Todos nós sabemos muito bem aquilo que eu estou a referir, aquilo que é inferior e aquilo que é superior. Para uns, aquilo que é superior é o alcançar de algo para si é fundamental, mas ao mesmo tempo implica um comportamento ou uma atitude menos própria ou digna, mas que se justifica por questões particulares. Ok? Portanto, para nós as coisas podem ser sempre muito relativas, mas em termos de Xing elas não são relativas, elas são aquilo que elas são. E são medidas em função daquilo que é o que está abaixo e não interessa, e aquilo que é para cima e nos eleva. O I Ching é também claramente um oráculo que mostra uma espécie de porta de entrada, ou um portal, ou um umbral de passagem entre aquilo que é inferior e aquilo que é superior. É uma entrada para um eu superior. Este eu superior é o homem superior. Ok? Não é o homem superior ou inferior no sentido daquilo que nós temos em termos de classe social, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que é superior internamente. É aquilo que me leva e me engrandece internamente. Não porque eu obtenho aquilo que eu quero, mas sim porque eu me tornei uma pessoa mais leve, mais livre, mais desapegada, menos dependente dos meus desejos, das minhas prisões pessoais e particulares. Bom, a leitura de hoje vai ser sobre o que é que neste momento eu preciso de saber. O que é que eu, neste momento, preciso saber. Isso para ti ressoa, peço então, por favor, que coloques aqui nas mensagens o que é que para ti ressoou e fez sentido e o que é que para ti era importante, se calhar, teres vindo aqui buscar. Ok? Eu estou a baralhar as cartas enquanto trabalhamos aqui isto. E vamos agora então fazer o lançamento. Aqui vão, então vamos buscar o que é que sai. O que eu preciso saber? Uau, ok, isto vai ser interessante. Epá, mais interessante do que o que eu pensava. Então temos a carta 49, que significa revolução, está para fora tudo aquilo que não interessa. A revolução aqui no sentido de promover a mudança, que é fundamental. Promover, neste momento, para mim, aquilo que é o momento que eu estou a viver. Ok? Não sei o que é que isto significa propriamente dito, só sei que isto vai para um caminho onde eu vou obter a ordem, a sabedoria ao serviço dos homens. Isto é uma, isto é depois do fim, depois da consumação, a ordem que se obtém depois de atingirmos tudo, de conseguirmos aquilo que era suposto, de chegarmos ao fim de um caminho também, ok? É aquilo que vem depois. Depois de, o hexagrama que vem a seguir é o antes de, um novo início. Aqui é o fim do início já percorrido ao longo de 63 hexagramas, que é o hexagrama número 63. Vamos então ver o que é que isto significa para aqui. Ora bem, linhas para ok, ok, temos só uma linha para ler. Fantástico. É a linha 4. Eu vou ler isto de uma forma bastante simples. Linha 49, linha 4, para quem tem livros de I Ching, pode procurar também nos seus livros. A Revolução, linha 4, que significa a seguinte: para promover uma mudança benéfica, ok, está aqui, para promover uma mudança benéfica, quer-se não apenas posição de poder,
mas a força interior para permanecer fiel aos próprios ideais. Os demais não seguirão uma causa baseada em instintos egoístas. Olha, isto é um salto. O que está a ser pedido que eu faça é deixar de ser egoísta para promover uma mudança benéfica que requer não apenas posição de poder que se ocupa, mas a força interior para permanecer fiel aos próprios ideais. Vamos ver o que aqui outro livro diz. Eu gosto muito deste livrinho. Quem tem é este, ok? A revelação fundamentada, na verdade mais elevada, estão a ver? Quando eu falo de elevação, ser superior, recebe apoio por si, ok? O arrependimento desaparece. Quando nos colocamos de maneira apropriada daquilo que é meu, por mérito meu, daquilo que eu consigo ou alcanço por mérito meu e não porque eu fiz cá aqui um esquema qualquer para conseguir qualquer coisa, as coisas correm bem. Então, assim, as mudanças radicais exigem uma autoridade adequada. É preciso tanto uma força interior quanto uma posição influente. Também, uma coisa que não tem influência não vai gerar nada, porque não promove nada, não consegue fazê-lo. Precisa de outros. Ou de um outro tipo de mudança. Neste momento, isso já está a acontecer. Nossos atos devem corresponder a uma verdade superior, não nascendo de motivações arbitrárias ou mesquinhas. Ao final, os homens apoiarão apenas aquilo que intuitivamente percebem que é justo, aquilo que é correto, aquilo que faz de forma maior sentido. Eu vou ler aqui este livro. Ele fala mais sobre as questões emocionais ou afetivas, mas pode ser interessante. Você está colocado em posição de promover mudanças importantes, mas deve interrogar-se seriamente se é movido pelo altruísmo ou pelo egoísmo e motivos mesquinhos. Se as modificações não se basearem na verdade interior, não ganharão o apoio dos outros. Instintivamente, ser justas. As pessoas só reagem favoravelmente a inovações que sintam instintivamente ser justas. Modificações justas terão êxito. As injustas falharão. Pode haver prejuízo. É um bom aviso. Atenção. Mas ao mesmo tempo é um enorme input para a passagem para o nível seguinte, para quem está pronto para fazer isto de uma forma elevada. A culpa desaparece, uma grande mudança está prestes a ocorrer, tal e qual como eu dizia. A confiança dos outros será a consequência natural da disposição sincera de seguir o que é verdadeiro. Portanto, quando vocês colocam no vosso devido lugar, não porque querem isto ou querem aquilo, porque acham que assim ou assado seria mais interessante, melhor ou mais bonito. Não. Aquilo que nós fazemos é adequado ao nosso eu interior, quando aquilo que nós fazemos está consagrado em nós como verdade absoluta, intrínseca no nosso íntimo, as coisas acontecem. Portanto, isto significa que, seja o que vai acontecer, vai haver uma mudança, ela é radical, porque é a revolução, vai mudar isto tudo e permite-nos colocarmos de forma adequada, para de acordo com os nossos princípios e valores mais ideais, não idealizados, mas no sentido de ideia conseguida de mim mesmo, daquilo que eu sou, daquilo que sou eu, e não porque sou um chico esperto, mas sim porque eu sou verdadeiro e honesto, íntegro, né? As coisas estão prontas. Ok? Vamos fazer aqui mais uma questão que eu gosto sempre de fazer, duas questões. A próxima questão, vou falar mesmo sobre as questões dos afetos, dos relacionamentos amorosos, ok? Se calhar, como vocês já sabem, muitas vezes, quando eu faço duas perguntas na mesma altura, mesmo que sejam temas diferentes, em termos de energia sistémica, ela é o mesmo campo, logo as coisas mantêm-se inalteradas, muitas vezes até se complementam. Portanto, vamos olhar para o que vem aqui, em termos dos nossos relacionamentos, em termos de o bichinho do amor, chamamos assim, uma espécie mais amorosa, afetiva nos relacionamentos. Mas o que eu preciso saber neste momento é que eu, seja para aquilo que for, me está a preparar para mim,
Eu tenho que agir de forma íntegra, de acordo com os meus valores e princípios mais elevados. Aquilo que me leva a mim e aos outros, não é só a mim, ok? Porque se eu não conheço o valor dos outros, quando lá chego, também não percebo onde é que vem de facto a fonte do meu poder, não é verdade? Se um pai não agradece ao filho ter nascido, ele não seria pai sem ter esse filho. Posso-me entender? A reciprocidade aqui, a igualdade entre dar e receber, é eu reconhecer no meu lugar aquilo que eu preciso de receber também para poder dar, ok? E são padrões de elevação muito grandes. Nem toda a gente consegue perceber isto, nem toda a gente entende isto, mas é assim que a vida funciona. E quando nós fazemos isso, a vida parece que frutifica e brota um nível diferente. Então vamos lá ver agora, em termos afetivos, o que é que eu preciso saber neste momento? Ah, olha, eu nem vou dizer, não é preciso muita coisa, porque assim, isto vem do 29, que é a armadilha, como podem ver, é a armadilha, e vai para um 57, que é hum, a leveza. A armadilha se calhar é perder a rigidez. E as duas linhas que temos aqui que ver é a 3 e a 6, portanto, são linhas que em termos de hexagrama, de trigramas, são ambas a terceira de cima, e eu vou ler isto de uma forma muito simples, porque de facto, isto não é justificar, mas é complementar aquilo que foi dito anteriormente, de certeza absoluta. Vamos ver. Eu pensei que eu adoro o I Ching. O Xing é altamente. É um sistema de ressonância, não se esqueçam. Ele ressoa comigo, ressoa convosco. Ou não ressoa. Está tudo bem. Linha 3. Perante uma situação difícil em que não haja caminho seguro para a frente ou para trás, é essencial permanecer em calma e aceitar os problemas. Finalmente aparecerá um meio de resolver a questão. Nada mal. Linha 6. Quando uma pessoa perde completamente o respeito pelo correto e enreda-se no mal, olha que eu acabei de ler há bocado, é incapaz de escapar dos grandes perigos que o rodeiam. Nesse caso, a desdita está então assegurada. Isto é interessante. Quando vem a linha 6, também nós também podemos olhar o hexagrama a seguir, que é a linha 30, que é o hexagrama 30, que também tem a ver com a lealdade e estabelecer influências, correspondência de lealdade, não só de paixão, mas de lealdade. Mas aqui claramente é um aviso bastante grande para aquilo que está aqui, não é? Peço desculpa se às vezes eu fico um bocadinho ausente, mas é porque eu estou a tentar ler. Linha 3, ele não tem descanso, desfavorável, não há nada que você possa fazer para mudar a situação, confie na ordem natural, deixe fluir. Deixa acontecer, deixa. Se tiver que cair, cai. Que a seguir vem a ordem, vem o 20, 59, perdão, 57, que é a suavidade, é a leveza, é o deixar fluir, o deixar acontecer. Linha 6, ele é amarrado e aprisionado entre os espinhos, durante 3 anos não encontra o que procura, você sofrerá as consequências deste problema durante algum tempo, mas não durará para sempre. Seja o que for, agora vamos ver as coisas sob outra perspectiva. Mesmo que eu tenha feito alguma coisa, tu, nós, vós, eles, como costuma dizer em termos dos sujeitos, hum, mesmo que isto tenha acontecido e que não tenha sido uma coisa muito bem feita, que eu tenha cometido algum erro e que estou metido numa armadilha de circunstâncias e contextos difíceis, ainda assim, se eu permitir que as coisas fluam, elas naturalmente vão ao seu lugar. Ok? Quem diz 3 anos, diz 3 meses, 3 dias, 3 horas, 3 minutos. Vamos ver, às vezes acontece. Eu já assisti a tanta coisa que nem vos conto. O abismal, 3, para diante e para trás, abismo sobre abismo. Quando estiver atolado um pântano, mantenha-se primeiro. Detenha-se primeiro e espere. Hum? Perigo exterior, inquietude interior, qualquer pessoa para diante ou para trás conduziria ao perigo. Escapar neste caso é impossível, deve-se evitar a ação, pois qualquer gesto aumentaria ainda mais o perigo. Mesmo sendo desagradável, permanecer nessa situação deve-se esperar até que surja uma saída. Estamos a corroborar uns livros a seguir aos outros, mas neste ponto é importante saber esperar, porque às vezes não tem a ver com aquilo que eu quero fazer ou realizar, mas daquilo que à minha volta é preciso que aconteça para que a saída natural surja, ok? Como se eu esperasse que aquilo rodasse e de repente, pim, não é? Abriu. Linha 6, aprisionado entre as muralhas de arbustos e espinhosos, uma prisão.
Durante anos não se consegue encontrar o caminho, perigo extremo, perdemos o rumo, estamos tão enredados em erros que não há nenhuma perspectiva de saída, portanto, algemados e presos, precisamos, por assim dizer, cumprir a nossa sentença. Enfim, meus amigos, há coisas que precisam de cumprir o seu tempo. Também que às vezes as coisas muito rápidas, muito depressa, porque eu estou a ver as coisas lá mais à frente. Elas vão acontecer, mas no meu tempo, é no tempo em que elas têm que acontecer. De forma que, se acontecerem na altura certa, vai propiciar o resultado que eu sei que é para acontecer. Se eu antecipar o tempo e movimentar antes do agora, o que acontece é que o agora se torna futuro e o futuro não vai ser igual ao agora que está previsto. Vai ser outra coisa qualquer. Vão fazer entender? Isto vai dar asneira. Portanto, o aviso é muito claro. Nós temos o 49, que é uma revolução, as coisas estão para mudar, mas é preciso alguma paciência. E porquê que às vezes eu coloco aqui as questões afetivas e emocionais? Porque às vezes não é só a questão romântica do outro, é a questão emocional eu para comigo. Como é que eu me estou a gerir internamente, emocionalmente, não só sentimentalmente, não é, de sentimentos, mas das emoções internas dentro de mim. E elas estão a pedir para eu não me espetar ao comprido. Porque a revolução está a acontecer e vai ser para um bom lugar. E as coisas vão se tornar suaves. Mas eu tenho que esperar o tempo certo. Isso significa ter paciência. E às vezes tolerar os idiotas, chamemos-lhe assim, que mandam a chatear, a mim, a ti, a todos nós, né? Porque do outro lado também se calhar pensam mesmo acerca de nós e temos de saber lidar e gerir isto internamente com calma. Faz parte. Não ganhamos este ano o campeonato, epá, pode ganhar mais. Se não houver, está resolvido. Acabou. E portanto vamos discutir sobre o quê? Sobre aquele que criou o primeiro campeonato e aquele que ganhou o último campeonato. Mas pelo meio houve N campeonatos. E a vida é assim. É feita de N situações que se repetem e propiciam novamente novos engajamentos. E quando vem o 49, a Revolução, associada aqui às armadilhas do abismo, significa que as coisas estão de facto a mudar e vão abrir. Mas temos que nos manter seguros dos nossos valores internos para que as nossas verdades intrínsecas, mais importantes e valorosas de nós mesmos, possam surgir e manifestar-se prazerosamente para bem nosso e dos outros, que também muitas vezes dependem de nós. Espero que tenhas gostado. E se gostares, agradeço que partilhes entre os teus contactos, os teus amigos, ou para alguém que tu saibas que possa gostar ou que também se possa beneficiar daquilo que eu aqui estou a trazer. Sem mais delongas, um grande abraço e até já.